Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula do curso de transferência de calor. Vamos dar continuidade ao estudo de condução de calor. Bom, na aula passada a gente viu a lei de Fourier, que é dada por essa relação aqui, né? De qualquer modo, a gente fez a solução de um exemplo, né, na qual a gente falou que a gente conhecia como deveria ser o perfil de temperatura, né? Então a gente falou que era T de X, só que para um caso mais geral a gente não sabe muito bem como que é esse T, né? Então ele seria um T de X, Y, Z, coordenadas cartesianas, e pode variar inclusive no tempo, né? Aí como determinar o perfil de temperatura? Então, para isso que a gente tem a equação da difusão de calor, né? Igual vocês viram lá no curso de mecânica dos fluidos, que vocês viram a lei da viscosidade de Newton, né, que fala que tal é igual a mi del U del Y, né? Só que aí, de qualquer modo, para fazer a estimativa da tensão de desalhamento, vocês precisam ter um perfil de temperatura, né? Então, U de x, y, z. Aí, como determinar isso daqui? Lá vocês utilizaram a equação de Navier-Stokes, utilizando as hipóteses adequadas, etc., né? E a partir disso você chegava no U de x, y, z, ou poderia ser nas outros componentes de velocidade também, né? V, W. E a partir disso você consegue fazer uma estimativa do tal, né? Então aqui a nossa ideia é fazer algo parecido, né? Lá no caso da equação de Navier-Stokes, vocês utilizaram a conservação de quantidade de movimento, que nada mais é do que a segunda lei de Newton, para chegar numa equação diferencial parcial da velocidade em função das variáveis independentes, né? X, Y, Z, e do tempo também, né? E de propriedades do fluido. Então aqui a gente vai fazer algo parecido, né? Então a gente vai tentar chegar numa equação diferencial parcial para determinar t como função dos parâmetros das variáveis independentes, né? Então, para começar a derivação, a gente vai partir de uma região do espaço genérica, né? Essa daqui é essa patatona aqui. De maneira similar ao que vocês fizeram lá para a derivação de Navier-Stokes, a gente vai utilizar uma lei física fundamental, né? Lá, como era a conservação de quantidade de movimento, vocês utilizaram a equação de quantidade de movimento. Aqui, no nosso caso, é um problema térmico, né? Então faz mais sentido a gente utilizar a primeira lei da termodinâmica, né? Então, beleza. Então, vamos começar a organizar a nossa solução. Então, aqui já está até representado qual seria a nossa região de interesse, né? Então, seria essa daqui. Vou deslocar aqui para baixo. Então, a gente vai partir da primeira lei da termodinâmica. Como aqui não tem fluxo de massa através do nosso sistema, a gente vai pegar a formulação dela para sistema fechado, que é dado por Q ponto menos W ponto, que é igual a del I del T. Aí a gente vai adotar algumas hipóteses simplificadoras de modo a facilitar a nossa solução, né? Então, mantendo aqui o nosso sistema de interesse. Então, as hipóteses simplificadoras. 1. Vamos considerar que o nosso material aqui é isotrópico. Então, K não depende da direção. 2. Vamos considerar que é aproximadamente incompressível. Então, daqui ρ aproximadamente constante. Com ρ aproximadamente constante, a gente não tem variação de volume no nosso sistema, então não podemos assumir também que não tem realização de trabalho. 3. Variações de energia cinética e potencial desprezível. Essa terceira hipótese aqui vem da constatação de que as variações de energia térmica, energia relacionada com energia interna, é muito maior do que as variações de energia cinética e energia potencial. Então, se vocês lembrarem lá do curso de termodinâmica,
a energia interna de determinados fluidos fica na ordem de dezenas ou centenas de quilojoules, né? Então, colocando aqui na ordem de centenas de quilojoules por quilograma. Aí a energia cinética, na forma específica, seria V² sobre 2 e aqui Gz. Então, para ter um V² sobre 2 ou um Gz que dá na mesma ordem de grandeza daqui, então precisaria ter uma variação de velocidade muito grande, né? Assim como uma variação de cota muito grande também. Então, vamos desprezar esses dois termos. Aí, só para ajudar na solução, a gente vai precisar de uma ferramenta lá do cálculo, que é o Teorema de Gauss, ou Teorema do Divergente, que fala que a integral ao longo de uma superfície fechada de uma função vetorial f, produto escalar dA, é igual à integral ao longo do volume definido pela superfície fechada do divergente de f dv. Então, isso daqui é uma ferramenta que vai utilizar aqui na derivação para facilitar os cálculos, né? Então, legal. Então, só recapitulando, né? O que a gente quer? A gente quer uma equação diferencial para t partindo da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica está dada ali. Então, vamos começar a derivação, né? Então, só reescrevendo aqui a primeira lei da termodinâmica, a gente vai ter várias parcelas, né? Então, a gente vai ter a parcela de energia interna, chamada de usão, mais energia cinética, mais energia potencial. Aí aqui, pela hipótese 2, isso aqui é zero, né? E pela hipótese 3, isso aqui também é zero. Então, hipótese 3. Aí, a gente fica com o termo de Q ponto, que é igual a del T de U. Aí a gente reescreve cada um desses termos aqui em termos de propriedades do nosso sistema, né? O que vai ser o Q ponto? Na aula passada a gente já viu a lei de Fourier, né? Então a gente vai ter uma parcela do Q ponto, que é dado pela condução de calor. Então a gente vai ter Q ponto conde. A gente pode ter um Q ponto de geração de calor aqui, geração de calor volumétrica, que é dado em watts por metro cúbico. Isso aqui pode ser por efeito Joule, por reação química, entre outros. Então a gente vai ter um Q ponto de geração, que é igual a ΔT. O que é a energia interna total do sistema, né? Seria integral ao longo do volume da energia interna específica dm. O que é dm? ρdV. Então, o termo de condução, a gente vai utilizar a lei de Fourier, né? O que a lei de Fourier fala? Fala que o fluxo de calor menos K gradiente de T, só que isso aqui é watts por metro quadrado. A gente quer chegar em watts, né? Então, para chegar na taxa de transferência de calor no nosso sistema aqui, então a gente teria que fazer uma integração ao longo da superfície do fluxo de calor, né? Então, pegando, o que seria um dq? Um dq conte seria igual a fluxo de calor, produto escalar dA. Só que, se a gente tiver um fluxo de calor aqui paralelo ao dA, ele vai estar saindo do sistema, né? Então, se fluxo de calor, produto escalar dA, for maior que zero, então, saindo. Aí, pela convenção de sinais de termodinâmica, isso aqui deveria ser um calor negativo, né? Então, vai ser menos esse cara aqui. Aí, para chegar na taxa de calor total que sai do sistema, a gente precisa fazer a integração ao longo da superfície do nosso sistema, né? Então, Q conde vai ser igual a integral ao longo da superfície do sistema de menos fluxo de calor, produto escalar dA. E a gente sabe que o fluxo de calor é dado pela lei de Fourier, então a gente fica com integral ao longo do sistema de menos K gradiente de T
produto escalar dA. Então a gente já determinou um dos termos, né? Então esse aqui já foi. Agora passando para esse daqui, então o D que de geração, como a geração é volumétrica, então ela depende do volume, né? Então a gente vai ter o G que pode variar ao longo do sistema, né? Então a gente está atribuindo esse G aqui só para esse elemento dV, G dV. Então o Q ponto de geração seria integral ao longo do volume definido pelo sistema de G dV. Então a gente chegou no segundo termo, né? Aí tem o terceiro termo aqui. Esse terceiro termo a gente consegue trabalhar um pouquinho nele a partir da hipótese 2. A hipótese 2 fala que o nosso material aqui é incompressível, né? Aí se é incompressível, vocês viram lá do curso de termodinâmica que dU aproximadamente CVdt. Só que aqui a gente não tem dU, né? Por quê? Porque o ddt está fora da integral. Só que como o sistema aqui a gente pode definir como sendo estático, então a gente pode jogar isso aqui para dentro, né? Se quiser pode até colocar uma quarta hipótese aqui como sistema estático. Então pela hipótese 4, joga lá para dentro. Aí com um ρ constante, aí a gente consegue chegar no termo de dU, seria CVdt. Então, fazendo aqui, reescrevendo aquele termo lá, então a gente tem del T, integral ao longo do volume definido pelo sistema, de U ρ dV. Vai passando aqui para dentro com a hipótese 4, então a gente fica com integral ao longo do volume definido pelo sistema de del T de ρ dV. Aí da hipótese 2, a gente tira o ρ aqui, pode jogar inclusive para... bom, deixa dentro da integral. Então, ao longo do volume do sistema, ρ del T dV. Aí aqui apareceu esse termo aqui, né? Aí a gente consegue escrever como sendo integral ao longo do volume definido pelo sistema de ρ CV del T dV. Aí reescrevendo a equação total, né? Então a gente vai ter o termo de condução de calor. Dá um zoom out aqui. Então, portanto, substituindo, a gente vai ter o termo de condução de calor. Então, integral ao longo da superfície do sistema. Menos com menos a gente pode simplificar, então fica como K gradiente de T produto escalar dA mais integral ao longo do volume definido pelo sistema G ponto dV, que é igual a integral ao longo do volume definido pelo sistema de ρ CV del T dV. Reparem aqui que a gente chegou numa equação que tem integrais no volume, então tem duas aqui, e uma integral na superfície, né? Aí por isso que eu comentei que uma ferramenta que seria útil é o teorema de Green. Então só transferindo ali para baixo. O que a gente tem aqui, né? Então aqui a gente tem uma função vetorial, que poderia ser o f. Então a gente consegue transformar essa integral aqui, que seria na superfície, para uma integral no volume, né? Então fazendo essa passagem, né? Então a gente fica com integral no volume definido pelo sistema do divergente de K gradiente de T, integral dV, mais integral ao longo do volume definido pelo sistema, né? G ponto dV, que é igual a integral no mesmo domínio, ρ CV del T dV. Reparem aqui que a unidade se mantém, né? Porque aqui a gente tem unidade de F vezes dA, que é metro quadrado,
E aqui a gente tem unidade de F por metro, que o divergente é como se fosse uma derivada ao longo do espaço, né? Metro cúbico. Então aqui simplifica, fica metro quadrado. Então a unidade bate, né? Então aqui não tem nenhum problema. Aí voltando aqui para essa equação, então a gente tem três integrais no mesmo domínio, então a gente pode combinar os integrandos, então a gente fica com integral ao longo do volume definido pela superfície de divergente de K gradiente de T mais G ponto menos ρ CV del T del T dV que é igual a zero. Então isso daqui é para qualquer sistema, então quer dizer que isso daqui é igual a zero. Então só simplificando, reorganizando aqui, a gente fica com divergente de K gradiente de T mais G ponto, que é igual a ρ CV del T del T. Então isso daí que é o que a gente queria, né? Lá no início da aula a gente falou, a gente gostaria de ter uma equação diferencial parcial para determinar t, que é o que está aqui, né? A partir disso a gente consegue fazer uma determinação do perfil de temperatura e com o perfil de temperatura a gente consegue fazer uma estimativa do fluxo de calor, taxa de transferência de calor devido à transferência de calor por condução, né? Isso daqui é definido como sendo a equação da difusão de calor. Isso daqui é uma equação diferencial parcial de segunda ordem no espaço, devido a isso daqui, né, que é a derivada da derivada, e primeira ordem no tempo. Então aqui precisaria de duas condições de contorno e pelo menos uma condição inicial, em caso de problema em regime transiente, né? A maioria dos casos que a gente vai resolver aqui vai ser para regime permanente. Então o termo ΔT, ΔT a gente não vai considerar, né? Aí só lembrando que o G ponto é o termo de geração, watts por metro cúbico. Aí, em geral, isso aqui vai ser dado no problema, né? Quando tiver. Então vai ser por efeito Joule, então você tem a potência elétrica, você consegue relacionar qual seria a taxa de geração de calor volumétrica, né? Ou por reação química, por exemplo, né? Em muitos casos, a condutividade térmica é aproximadamente constante. Então, da equação que a gente chegou, isso aqui vai lá para fora, então a gente fica com K laplaciana de T mais G ponto, que é igual a ρ CV del T del T. Aí dividindo tudo por K, ficamos com laplaciana de T mais G ponto por K, que é igual a ρ CV por K del T del T. Esse termo aqui é o inverso da difusividade térmica. Então, 1 por alfa del T, onde alfa que é igual a K sobre ρCV, que é definido como difusividade térmica. E o que é o termo do Laplaciano, né? Então, em coordenadas cartesianas pode ser encarado como sendo o produto escalar de del x e del yj mais del zk de del t del x do gradiente, né? Então fica como sendo mais ou menos isso daqui. Aí resolvendo isso daí, então vocês devem lembrar lá do cálculo 2, del 2 x2, del 2t del y2 mais del 2t del z2, né? Então um parâmetro escalar. Vetor escalar, vetor, chega no parâmetro escalar. Então, colocando aqui para as outras coordenadas cilíndricas, a gente tem um Laplaciano igual a 1 sobre R del R, R del T del R, mais 1 sobre R2 del T del θ2, mais del 2T del Z2. E para coordenadas esféricas, 1 sobre R2 del R, R2 del T del R, mais 1 sobre R2 seno θ, del θ seno θ, del T del θ, mais 1 sobre R2 seno ao quadrado de θ, del 2t, del φ2. Aí é legal ter essas relações aqui
anotadas no caderno, né? Para facilitar quando estiver fazendo solução de exercício. E a principal equação que a gente vai trabalhar vai ser essa daqui, ou na forma simplificada, que vai ser essa daqui, né? Com K constante. Tá. Aí, difusividade térmica, né? O porquê que faz essa definição. Aí, se a gente voltar aqui na nossos slides, então, aqui são as outras coordenadas, explicando o que é o φ, o que é o teto. Para solução de problemas de engenharia, às vezes tomar somente uma das propriedades já fica mais fácil, né? Porque se o g ponto for zero, então a gente fica com Laplaciano de t é igual a 1 sobre Laplaciano de t é igual a 1 sobre alfa del t del t. Então, se tiver só uma propriedade termodinâmica, facilita, né? E como aqui a gente tem K sobre ρ CV, então é um produto de propriedades termodinâmicas, né? Então, isso aqui também é uma propriedade termodinâmica, denominada como difusividade térmica. A difusividade térmica pode ser encarada como sendo um modo mais relacionado com a sensibilidade, né? Pode ser relacionado com a sensação de quanto o material absorve de calor, né? Então, se vocês estão num ambiente a uma temperatura de 20 graus Celsius, por exemplo, e vocês encostam a mão em uma madeira que vai estar 20 graus Celsius e um pedaço de metal que vai estar 20 graus Celsius, vocês vão sentir que o metal está mais frio, né? Mas o metal, no final das contas, vai estar na mesma temperatura. O que vai ocorrer é que o metal tem maior facilidade de absorver a energia da sua mão, né? Enquanto que a madeira tem um pouco mais de dificuldade. Então, quanto maior a difusividade térmica, maior é essa afinidade, essa facilidade de absorver material. Então, se a gente olhar aqui, a gente vê que o cobre tem difusividade térmica da ordem de 10 a menos 4. Os materiais com menor condutividade vai para 10 a menos 5, 10 a menos 6. Aí, se a gente pegar madeira, que até comentamos aqui, né? Cadê madeira? É 10 a menos 7, né? Então, aí comparando com o cobre, é 3 ordens de grandeza inferior. Então, aí como sugestão de exemplo, então o exemplo 2.2 mostra que o caso do exemplo 2.1 pode ser dado como perfil de temperatura linear. Então, utilizando a equação que a gente derivou aqui, que é a equação da difusão de calor, demonstra que a consideração lá de perfil linear está correta, né? Então, vocês vão partir dessa equação aqui, com as hipóteses simplificadoras, né? Sem geração de calor, com K aproximadamente constante, regime permanente, vocês vão conseguir chegar na conclusão de que o perfil de temperatura de fato é linear. Bom, então aqui a gente encerra a aula 3.